Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A liturgia de hoje nos convida a fazer uma viagem. Não uma viagem geográfica, mas uma peregrinação mais importante de toda a nossa vida. A viagem da aparência para a essência, da casca para o núcleo, da regra externa para o amor profundo. Na primeira leitura de hoje, nós vemos o profeta Samuel diante de uma tarefa difícil, ungir um novo rei para Deus, sobre o povo de Israel. Ontem nós vimos que Saul perdeu o seu trono, e então Samuel se vê diante desta missão, e ele vê Eliabe, alto, forte, com postura de líder. Porém, Samuel é interrompido por Deus, pois, infelizmente, ele mesmo sendo profeta, cai na armadilha de dar atenção aos sentidos, dar atenção ao que pensa. Ele pensa, olhando para esse novo ungido de Deus e diz, certamente é este. Mas Deus diz uma frase bela e uma das mais terríveis também. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Nós vivemos em um mundo de aparências, irmãos. Julgamos o sucesso pelo cargo, a santidade pela roupa, a felicidade pelo sorriso na foto. Samuel estava olhando para a muralha externa da pessoa, mas Deus estava procurando alguém cujo interior fosse compatível com o dele. Davi não estava no desfile de beleza, estava no campo, no silêncio, cuidando das ovelhas. Davi estava cultivando a vida interior. E isso foi o que agradou a Deus. Davi tinha um coração fértil, um coração pronto para receber a semente do amor de Deus. E hoje, no Evangelho de Marcos, irmãos, encontramos o mesmo conflito. Os fariseus, fiscais da religião externa, acusam os discípulos de colherem espigas no sábado e de quebrarem, então, a lei de Moisés. Para o fariseu, a religião é uma estrutura rígida de fora para dentro. Cumpra a regra e você será salvo. Para Jesus, a religião é vida. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus não está desprezando a lei, irmãos. Aliás, ele nunca fez isso. Mas está dizendo que a lei deve servir para nos levar a Deus e não para nos aprisionar no medo. Os fariseus estavam presos no que a Santa Teresa d'Ávila chamaria de arredores do castelo, preocupados com as formalidades, com a religiosidade fria, crua, enquanto que Jesus queria levá-los para dentro, onde habita a misericórdia. Santa Teresa d'Ávila, em sua obra-prima, O Castelo Interior, ela descreve a alma como um castelo feito de um único diamante ou cristal muito claro, onde há muitas e muitas moradas, E no centro deste castelo habita o rei, que é o nosso Senhor. Samuel, ao olhar para Eliabe, e os fariseus, ao olharem para as espigas, estavam parados do lado de fora do castelo. Santa Teresa diz que ao redor do castelo há muitas bestas peçonhentas, cobras, víboras, que representam as distrações do mundo, a vaidade, o apego à imagem e o julgamento alheio. Quando vivemos preocupados apenas com o que vão pensar de nós, irmãos, ou se estamos cumprindo o rito perfeitamente sem colocar o coração, estamos fora, lutando contra os répteis, longe do rei. Como Davi entrou no plano de Deus, então, você deve se perguntar? Bom, pela humildade, pelo silêncio, pelo pastoreiro. Ou seja, Santa Teresa diz que a porta deste castelo é a oração e o autoconhecimento. Davi sabia quem era, um simples pastor. Essa verdade interior permitiu que o Espírito Santo o ungisse. Deus disse a Samuel, eu olho o coração. Na mística teresiana, vamos dizer assim, o coração é a sétima morada, o centro do castelo. É lá que ocorre a união transformante. No Evangelho, Jesus se declara Senhor do sábado. Ele está dizendo, eu sou o rei que habita o centro deste castelo. O sábado, a lei no caso, é apenas um corredor para chegar até ele. Se pararmos no corredor admirando a decoração, a regra pela regra, e deixarmos o irmão passar fome, fechamos e falhamos em chegar ao centro. Fechamos as portas do coração. Quantas vezes vamos à igreja, rezamos, mas nosso coração está cheio de julgamento contra o irmão. Às vezes, ali de joelhos, olhamos para alguém que de repente fez um barulho muito alto, que de repente está conversando com alguém ou conversando em voz alta,
e olhamos para a pessoa com o olhar de fariseu, com o olhar de quem está julgando, condenando. Estamos limpando o corpo por fora, mas por dentro não há caridade. Talvez você não seja o Eliabe, o mais capacitado, o mais rico, o mais eloquente. Talvez você se sinta como o pequeno Davi, mas se o seu coração busca a Deus com sinceridade, irmãos, se você cultiva a sua vida de oração, entra no castelo. Você é o escolhido de Deus. Irmãos, devemos cumprir nossos deveres religiosos. Claro que devemos. Devemos cumprir todos eles. Mas nunca devemos usar a religião como base para oprimir ou negar ajuda a quem precisa. A fome do irmão, como as dos discípulos, é mais sagrada que a rigidez do preceito de ir à missa aos domingos. É difícil não fazer um paralelismo aqui. Imaginem que você agora foram leitores selecionados para a missa do próximo domingo. E aí então, no meio do caminho, no meio do percurso, você indo até a igreja, alguém precisa muito de ajuda e você é o único que está no lugar certo e na hora certa. E então, você ajuda ou diz que vai se atrasar para a missa e não consegue ajudar? Pois é. Mesmo que seja Jesus Eucarístico te esperando na missa, Ele quer que o seu coração ajude o seu irmão e depois vá se encontrar com o Senhor. Nossa, mas vão me julgar, vão dizer que eu não tenho responsabilidade por ter atrasado ou até ter perdido a missa. Mas Ele viu o que você fez. Deus viu o seu coração e então Ele te ungirá. E sim, depois disso você procura a missa para ir e receber o seu Senhor sacramentado, que dessa vez, em verdade e em espírito, você o receberá com toda a obediência que Ele mesmo te mandou ter. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Santa Teresa nos ensina que a alma do justo é o paraíso onde o Senhor tem suas delícias. Hoje, Deus não quer ungir a sua aparência, a sua roupa ou o seu cargo. Ele quer ungir o seu interior. Que possamos sair da superfície, atravessar as muralhas das distrações e entrar na câmara secreta do nosso coração, onde o Senhor do sábado nos espera para nos dar o verdadeiro descanso. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.